6. Todos acharam aí? Eu vou ler outro livro, tá? Quem está com, igual o Gabriel que está marcando ali, se quiser, desculpa, me perdoa, Gabriel, vou ler outro livro também, tá? Vai lá, João 6. Agora vai para Provérbios, marca aí, tá? Tinha marcado aí, vai em Provérbios agora. Provérbios 16. Que depois eu vou ler João mais para frente, tá? Vai ficar mais fácil aí. Provérbios 16. Quem achou, diga amém. Amém. Então vamos lá. Provérbios 16, 2. Eu vou ler aqui a minha Bíblia e vou ler a tradução que eu quero ler também, tá? Então eu vou ler a minha Bíblia e depois a outra tradução. Vamos lá, Provérbios 16, 2. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Eu vou ler agora em outra tradução. Tá assim, ó: todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos. Olha agora: mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. O Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Coloque a Bíblia no coração e vamos falar com Deus para que Ele fale conosco, amém? Então fale com Ele, não espere por ninguém, converse com Deus agora, oremos. Essa palavra aqui ela é bem simples, né? Na outra leitura, né? A parte B fala assim, ó: mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Então o Senhor julga, a parte B, as verdadeiras motivações do coração. E é aqui que é o tema da pregação hoje. O Senhor julga as verdadeiras motivações que está em nosso coração. Vamos entender a mensagem de hoje? Vamos lá. Vocês lembram dos fariseus religiosos, como eles eram tratados por Jesus? Entre uma prostituta, Jesus tratava ela bem, mas quando era um religioso, né, os hipócritas, Jesus era mais pesado com eles, porque eram hipócritas, eram falsos. O Senhor conhecia a motivação de seus corações. Enquanto aquela mulher pecadora estava ali, totalmente envergonhada, em João 8, creio eu que envergonhada, arrependida, o Senhor enxergou a motivação do seu coração, e por isso o Senhor a perdoou. Mas os fariseus hipócritas, nos seus corações a intenção sempre era má. Então o Senhor tratava eles assim, pelas motivações de seu coração. Como assim? Eu vou te explicar. Em Mateus 6, 1 ao 4, Jesus vai tratar com seus discípulos sobre uma maneira de fazer uma caridade a alguém, de cometer uma caridade. De que quando você for fazer a caridade, né, que a sua mão esquerda não saiba o que a direita fez. Isso quer dizer, faça e não precisa mostrar para ninguém. Então, Jesus, ele viu que os fariseus, eles tinham sim, olha só o que eu vou te falar, ele tinha sim até boas ações. Porque você fazer uma caridade não é uma boa ação? Sim ou não? Sim ou não? Fazer uma caridade é uma boa ação. Então os fariseus, eles cometiam sim boas ações. Entenda isso.
eles tinham boas ações, só que eles faziam isso, né? E tocavam a trombeta. Como assim? Eles ajudavam para mostrar às outras pessoas que estavam ajudando. Então, na verdade, a intenção, olha isso, a intenção deles e a motivação da caridade, qual que era? Serem vistos por outros homens. Entendeu? Então, por mais que o ato é bom, escuta, a caridade é boa, é louvável a Deus, só que o Senhor julga a intenção ou as motivações do coração. Então o Senhor enxergou que aqueles homens, eles sim tinham caridades, sim tinham boas ações, só que no coração deles, irmã Marlene, a intenção, a motivação da caridade eram ser louvados por outros homens. Então escuta, fazer o certo com más intenções se torna algo errado, algo que não agrada a Deus. Entendeu? Então até no seu ato de bondade ainda há pecado, se você agir conforme uma má intenção no seu coração. Olha como é louvável esses fariseus, eles cometem caridade sim, mas qual que é a intenção? Serem louvados, serem vistos por outros homens. Então essa caridade já se tornou pecado, se tornou erro, porque o Senhor enxerga a intenção em nosso coração, a motivação. Quantas pessoas, irmãos, que quando vai cometer ou vão cometer um ato de caridade, eles querem fazer com a motivação errada. Não é apenas alimentar uma pessoa, não é apenas socorrer a pessoa, mas mostrar que está fazendo. Então a intenção é errada, a motivação é errada, e por isso que esses homens são severamente repreendidos por Jesus, porque não adianta fazer o certo com a intenção errada. Deus julga a motivação do coração, não é isso? Provérbios 16, 2, não é isso? Você leu na parte B que eu li aqui? O Senhor julga a motivação do coração. Por quê? Eu não enxergo o coração de ninguém, eu não sei quais são as suas motivações, mas Deus sabe. Então Jesus viu além da caridade, Ele viu o coração daqueles homens, e o coração deles estavam assim: doem, façam a caridade, mas para serem vistos por outras pessoas. Então a intenção deles era ser vistos, que eles são bons, sabe? Olha como eles são bondosos, eles estão ajudando os outros, olha como eles são maravilhosos, a fim de serem vistos pelos homens. E Cristo aqui, em Mateus 6, vai ensinar os discípulos que quando for fazer um ato de caridade, não faça como os hipócritas, façam e fiquem em silêncio, porque Deus te recompensará. Amém? Então o Senhor aqui viu o ato de caridade. Agora olha só, esse ato de caridade, de doar para alguém um alimento, uma roupa, é louvável a Deus, sim ou não? Sim ou não? Não é louvável a Deus? Ainda mais quando eu não falo, Deus é louvado nesse ato. Agora escute, quando eu faço com a motivação errada, eu faço para os homens me louvem, para que os homens me louvem. O pastor Júnior fez, está vendo? Ele fez. Então na verdade, quando eu cometo esse ato na intenção, no meu coração, eu faço para que eu seja louvado. Entendeu ou não? Quando você doa e fica quieto, Deus é louvado. Quando você ajuda alguém e toca a trombeta, ajudei fulano, ciclano, beltrano. Tem cristão, meu irmão, que joga na cara direto, né? Ajudei você também te ajudei em tempo de aperto, meu irmão. For fazer isso, não ajude.
Então aqui, esses homens, por mais que um ato de bondade, caridade, Deus vai repreendê-los, porque o Senhor julga a intenção no coração. Em Mateus 6 continua, Mateus 5 e 6, olha só, esses homens em Mateus 5, 6, 5, 6, quer ver? Eu vou ler aqui rapidamente, para ficar mais fácil, não precisa abrir não, tá? Senão vai tomar muito tempo, eu quero ler para você entender melhor. Mateus, não precisa abrir não, tá? Está aqui na minha mão já, 6, 5, ouça. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, no quarto, fechando a porta, ore ao teu pai que vê que está em oculto, e teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. Amém? Olha para mim aqui. Esses homens, eles também oram, os fariseus. Eles têm boa caridade, não é isso? Só que a intenção é errada, a motivação é errada. Então são duramente repreendidos. Esses homens, eles oram. É louvável a Deus, sim ou não? Vê alguém orando, alguém está orando? Sim, ó que louvável. Só que eles oravam de pé na sinagoga com uma intenção no coração. E qual que era? Serem vistos pelos outros homens. Você entendeu? Eles oravam, mas a intenção no coração, escuta, ó que coisa boa, eu vou orar, não é coisa boa? Não é boa? Só que a intenção no coração deles, vou orar de pé nas sinagogas e nas praças, a fim de que as pessoas me enxerguem e olhem quão espiritual eu sou, quão homem de Deus eu sou. Então, na verdade, por mais que o ato de orar é um ato bom, feito com a má intenção no coração, ou com uma má motivação, eles pecavam. Então escute, por mais que esse ato de orar era um ato bom, como nós lemos, só que a motivação deles era errada. Eles queriam ser vistos por outros homens. Então, na verdade, fazer o que é correto com a motivação errada se torna algo errado. Entendeu ou não? Fazer algo certo, fazer algo correto com a intenção errada no coração é algo errado para o Senhor. Então aqui está mais um erro desse povo. E continua, eu vou ler bem rápido, Mateus 6, 16 ao 18, escute. E quando jejuardes, não vos mostreis tristes, contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que os homens pareça que jejuam. E em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o seu rosto, olha só, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim ao teu pai que está em oculto, e teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. Você entendeu ou não? Olha só, ó que homens terríveis. Jejuar é algo bom? Sim ou não? Sim. Eles jejuavam também. Olha que louvável a Deus. Eles jejuam, tia. São homens que jejuam. Só que eles faziam? Jejuavam, não lavavam o rosto e ficavam tristes, sabe? Para mostrar aos homens que estavam jejuando. Na verdade, estavam fazendo algo bom, que era jejuar.
Só que a intenção no coração, a motivação, qual que era? Que os outros vejam que eu estou jejuando, que os outros enxerguem quão espiritual eu sou. Eu estou há muito tempo sem comer, olha quão espiritual eu sou. Eles queriam que os homens vissem eles tristes, tia. Varão, o semblante triste, sabe? Imagina a cena. Aqueles homens chegam com um semblante bem triste, para mostrar que estavam jejuando. Quer dizer, algo que era bom, que era o jejum, faziam com a motivação errada, que era serem vistos pelos outros homens. Então aquilo que é certo, que era certo, com a motivação errada ou com a intenção errada, se torna algo algo errado. Então eles jejuavam, mas na verdade a intenção no coração deles, porque o Senhor enxerga o nosso coração, o nosso íntimo, Ele conhece, Ele sabe. Então lá no coração deles, por mais que eles não falavam, o Senhor olha além da aparência, o Senhor olha o coração do homem, e no coração deles estavam que eles seriam louvados, porque o coração deles queriam mostrar que estavam jejuando. Quem entendeu até aqui? Agora olha só, lá em João 12, não vou abrir não para ser rápido, 6 dias antes da Páscoa, Jesus vai a Betânia, aonde Lázaro tinha morrido e ressuscitado por Jesus. Fizeram uma ceia ali, para Jesus e os convidados. Olha para cá, tá? Não lê a Bíblia agora não, para você entender. Fizeram uma ceia, Maria fez uma ceia, e Marta servia, a Lázaro, que é seu irmão, e os convidados à mesa. Maria, o que Maria fez? Ela pegou um nardo puro, um óleo, e ela começou a derramar aos pés de quem? Quem estava na casa? Jesus Cristo. Estavam ali na ceia, ela pega um nardo puro, caríssimo, muito caro. Ela derrama aos pés de Jesus, e ela vai com seus cabelos enxugar o pé do mestre. E quem está no meio ali? Judas Iscariotes. E olha só o que Judas vai dizer quando vê, aquela mulher Maria jogando o nardo no chão caríssimo aos pés do mestre. Olha o que ele diz aqui. Eu vou ler para você. João 12, 5. Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Coisa boa, hein? Olha o que Judas falou. Maria pegou esse nardo caríssimo, derramou aos pés de Jesus. Seria melhor, não é a lógica? Seria melhor, mais louvável a Deus, se pegasse esse bálsamo, esse nardo, vendesse e doasse o dinheiro, aos pobres. Coisa linda, que Judas falou, mas quem falou foi Judas. Então olha só, por que não pegou o nardo e vendeu e deu e distribuiu aos pobres? Quer dizer, ele queria fazer uma coisa boa, sim ou não? Sim ou não? Mas o Senhor enxerga o coração. E olha só o versículo 6, escute. João 12, 6. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Olha só, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela colocava. Entendeu ou não? Quer dizer, por que não pegou, ao invés de jogar o nardo no chão aos pés de Jesus? Era mais louvável se pegasse isso, vendesse e desse aos pobres. Porém o Senhor olha para o coração de Judas, e no coração dele está o quê? Não,
ele falou isso porque na verdade ele queria que pegasse o dinheiro, né, que vendesse o nardo, colocasse, né, numa bolsa que estava com o próprio Judas, e ali ele meteria a mão e roubaria o dinheiro, porque ele é ladrão. Então olha, parece uma coisa boa, né? Não, pega o nardo, em vez de quebrar e derramar aí nos pés de Jesus, por que não vendeu e deu aos pobres? Que coisa boa! Mas a intenção dele no coração qual que era? Roubar o dinheiro. Percebeu uma coisa? Não importa apenas fazer, mas qual é a sua motivação de fazer. Judas só queria vendesse aquele nardo e colocasse o dinheiro ali. A intenção no coração dele era qual? Roubar o dinheiro, porque ele era ladrão. Então, por mais que parecia algo bom, a intenção no coração dele era: eu vou roubar o dinheiro do nardo se vendesse. Então o que importa, meu irmão, a intenção no seu coração. Amém? Quem entendeu até aqui? Agora eu vou ler o texto que eu pedi para você abrir. Abra aí em João 6. João 6. Para ser bem rápido, não vou tomar muito meu tempo. Você abriu aí, olha para mim aqui agora. Aqui vai falar sobre a multiplicações dos pães e dos peixes. Vocês conhecem a história, sim ou não? A multiplicação dos pães e peixes. Resumindo, quase 5.000 só homens estavam ali. Aquela multidão estava atrás de Jesus, porque viram que ele curava enfermos, faziam vários sinais. Então a multidão seguia Jesus. Guarda aí, a multidão seguia Jesus. E Jesus enxerga a multidão vindo, e ele fala assim: como eu irei alimentar essa multidão? Nós sabemos, para resumir, que Jesus multiplicou os pães, os peixes, e todos foram alimentados. Quase 5.000 homens, fora outras pessoas. E ali sobrou ainda. Deus multiplicou os pães e os peixes. Eu estou resumindo, irmão, senão vai perder meu tempo da pregação aqui, tá? Então ele multiplicou os pães e os peixes. Amém? No dia seguinte, a multidão foi atrás de Cristo novamente. Mas Cristo não estava mais ali, já tinha ido para o outro lado do mar. Então a multidão, mais uma vez, ela vai atrás de Jesus. Escuta, a multidão vai buscar a Jesus. A multidão, eles vão até Cristo. É uma coisa boa, sim ou não? É uma coisa boa? Eles estão indo até Cristo mais uma vez. A multidão está indo até onde Cristo está, e não estava mais ali onde multiplicou os pães e os peixes. Eles vão atrás de Jesus onde ele está. E olha só agora, João 6, 24. 6, 24. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum. Olha aqui, em busca de quem? Coisa boa, né? Eles se alimentaram, comeram, viram os sinais, os prodígios, foram embora. No dia seguinte eles voltam atrás de Jesus. A Bíblia diz que eles foram buscar Jesus. Eles foram buscar Jesus. A multidão foi atrás de Jesus. Maravilha, coisa boa. Só que olha só agora, 25 e 26. E achando no outro lado do mar
disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Diga amém. Você entendeu ou não? Não, eu vou te explicar. Olha para mim aqui. Jesus havia feito vários sinais, certo? Que sinais? Curar coxos, curar cegos, mudos, surdos, tirar homens do leito, a multiplicação dos pães e peixes. Então Jesus deu vários sinais de que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador, Ele é o Messias, Ele é o prometido de Deus. Então esses milagres foram sinais de que Ele era verdadeiramente o Salvador do mundo, o Salvador da nossa alma. Só que Jesus vai dizer: vocês vieram aqui com a motivação errada. Vocês vieram aqui com a intenção errada. Vocês vieram para me buscar não porque viram os sinais que eu fiz, não porque entenderam que eu sou o Filho de Deus, não porque entenderam que eu sou o Messias, o prometido. Vocês vieram aqui apenas porque comeram os peixes, porque foram alimentados. Vocês vieram até mim, amém, mas vieram com a motivação errada, vieram com a intenção errada, e são repreendidos por isso. Na verdade vos digo, que vocês não vieram porque viram os sinais e creram verdadeiramente que eu sou o Filho de Deus. Não, vocês vieram aqui por causa do seu estômago. Vocês vieram aqui porque foram alimentados. Vocês não vieram aqui porque creram que eu sou o Messias, que eu sou o prometido, porque os sinais falam quem eu sou. Mas vocês vieram aqui apenas pelo alimento físico. Vocês vieram aqui com a motivação errada. Agora escuta isso. Já entenderam o que eu vou falar, né? Mesmo indo buscar a Jesus, que é algo bom, sim ou não? Com a motivação errada, ou com a intenção errada, é errado isso diante de Deus. Entendeu ou não? Então eles estavam aqui apenas porque eles queriam comer novamente. Esse povo é aquele povo que vem para a igreja, sabe, irmãos? Eles estão aqui, eles buscam uma cura, são curados, vão embora. Alcançaram o que queriam, eles vão embora. Quantos que entraram aqui desempregados, irmão? Desempregados. Deus deu um emprego. O que eles fizeram? Foram embora. Eles vieram até Cristo, amém, mas vieram com a motivação errada. Vieram com a intenção errada. Vieram aqui apenas pelos pães e pelos peixes, não porque creram que Ele é o Messias. Irmãos, nós estamos aqui não pela motivação errada, mas pela motivação, pela intenção de que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus, Ele é o nosso Salvador. Quem falou, irmão, que eu estou aqui para Ele me curar? Quem falou que eu estou aqui para Ele abrir a porta de emprego para mim? Que se Ele abrir ou não, continuo aqui servindo a Ele, porque a minha motivação de servi-lo a Ele é porque Ele é o meu Salvador, Ele é o Filho de Deus. Essa é a minha motivação, essa é a sua motivação. Agora entenda, eles foram até a Jesus com a motivação errada. Quantas pessoas, irmãos, que não entenderam ainda o Evangelho? Eles entram aqui com a motivação errada. Entendeu ou não? Entendeu, varão? Eles entram aqui para buscar Jesus. Parece uma coisa boa, mas o coração deles, que Deus vê,
a motivação errada. Se Deus curar, vai embora. Se Deus abrir uma porta, vai embora. Se Deus trazer o esposo de volta, ela vai embora. São assim que eles são. Mas alguns ainda entenderam que a motivação de estar aqui nesse culto, a motivação de estarmos aqui hoje, não é outra a não ser que Cristo é nosso Senhor e nosso Salvador. Essa é a minha motivação de estar aqui. Ainda que eu ore e Ele não responda a minha oração, ainda que eu ore e nada mude, ainda que eu ore e continue enfermo, não importa. A minha motivação de estar aqui não é A, não é B, não é C, é Jesus Cristo. A motivação minha não é minha esposa, não são meus tios, não é minha família. A minha motivação de estar aqui é Cristo Jesus. Então não adianta ir atrás de Jesus com a motivação errada. E como deveríamos ensinar isso rapidamente aos novos convertidos? Você vai entrar aqui hoje para servir a Deus? Sempre entra aqui com a motivação certa, de buscar a Jesus. Tem uns que vêm aqui de esperar meu casamento, minha família. Calma, você entrou aqui para buscar Jesus. Você entrou aqui com a motivação certa, irmão, que é buscar a Jesus, buscá-lo, adorá-lo. Essa é a sua motivação de estar aqui hoje, amém? Agora olha só, hoje é domingo, né? Está tendo vários cultos hoje, não está? Esse horário? Os que estão hoje nos cultos, será que não estão ali com a motivação errada? É bem simples para entender isso. Fazer a campanha de portas abertas, vai lotar, porque ele está lá não por causa de Jesus, ele está lá porque a porta vai se abrir. Motivação errada. Quer outro sinal? Se eu convocar a Aline Barros para cantar aqui vai lotar de pessoas. Por que não lotou domingo normal? E ela vem e lota. Motivação errada. Vieram aqui para ver uma cantora gospel. Vocês estão idolatrando cantores gospel. Então isso mostra que a motivação nossa de buscar a Deus é maioria errado. Entendeu ou não? E uma pergunta para você hoje: qual foi a sua motivação de estar aqui hoje? O que te motivou? Lá no seu coração, qual foi a motivação? Vou falar para você, irmão. Eu sei de onde eu vim. Eu sei o que eu fazia lá atrás. Eu sei que eu fumei crack muito tempo. Fumei maconha, bebi, cheirei cocaína. Eu sei o que Deus fez comigo. O que Ele fez? Tirou-se da droga? Não, muito mais. Ele me deu a salvação da minha alma. Quando eu entendi isso, que eu não vou adorá-lo apenas que me tirou das drogas, do álcool. Não, porque Ele me tirou do inferno que eu estava. Sabe aquela multidão que a Bíblia fala que, né, o caminho largo, tem uma multidão caminhando ali. Eu e você somos um a menos na multidão, que não estamos mais caminhando para o inferno. Então a minha motivação, a minha intenção de estar aqui hoje servindo a Deus é essa, não é outra, irmãos. Não é para que Ele me cure, para que a porta se abra. Isso daí os ímpios se preocupam com isso. Meu irmão, se preocupe em buscar o reino de Deus, a tua justiça. Aquilo que é seu, Deus dará. Aquilo que é seu, Deus fará, se Ele quiser fazer ou não. Mas a minha motivação de estar aqui hoje cultuando ao Senhor é essa: Ele é o meu Senhor. Agora, para terminar, terminando já, estou no horário, tá? A Bíblia diz, pode ler em João 6, que é a multidão que vai atrás de Jesus apenas porque comeram e se alimentaram.
Quer dizer, dentre todos os cristãos que existem no mundo inteiro, crentes, uma multidão, quer dizer, a maioria das pessoas, Paulinha, lê, a maioria estão buscando a Jesus pela motivação ou pela intenção errada. Olha que triste isso, você entende? Isso é triste. A maioria que estão na igreja hoje, que aqui pode ver, a multidão vai buscar a Ele porque Ele deu alimento. A multidão vai buscar a Ele porque se alimentaram, porque é dos seus estômagos, Priscila. Não porque eles creram que Jesus é o Filho de Deus, porque amavam a Jesus, não, porque comeram. Então a multidão aqui está buscando a Jesus pelo motivo ou pela intenção errada. O que quer dizer isso? Muitos hoje estão nas igrejas e a maioria deles buscam com a intenção errada. Quem entendeu até aqui? Vamos aplaudir o Senhor então. Olha em Atos, apenas só. Não há salvação, Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pela qual devemos ser salvos. Sabe o que quer dizer isso? Só há salvação em Cristo. Não há salvação em mais nada, nenhum outro nome. Ato de caridade não salva ninguém. Esse nome de caridade não salva ninguém. Só há um nome que o homem pode ser salvo. Qual que é o nome? O nome de Jesus Cristo. Então essa é a minha motivação de estar aqui. Jesus, Ele não vai me salvar, Ele já me salvou. A eternidade já está comigo. E essa é a minha motivação de estar aqui. Amém? Tem irmãos que falam assim: não vou para o culto hoje que eu estou triste. A sua motivação é essa? Se está triste ou contente para estar aqui, ou é Cristo? Depende do meu emocional para estar no culto, é mesmo? Então você não está aqui por causa de Cristo, você está aqui por causa do seu emocional. Mas nós estamos aqui, amados, com a intenção correta, com a intenção certa. Qual que é a intenção? Estamos aqui porque Cristo é nosso Salvador, e fora dele não há salvação. Amém? Agora sim, pode aplaudir mais uma vez, pode aplaudir.